O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu recomendações para que os municípios de Japeri e Paracambi disponibilizem painel de monitoramento com dados da Covid-19. As duas cidades já estão na fase de flexibilização. Para o MPRJ, o painel de monitoramento apontando os números atuais de infectados pelo novo coronavírus vai ajudar no controle da disseminação da doença. As prefeituras de Japeri e Paracambi atenderam às recomendações do MPRJ e já iniciaram as atualizações no painel de monitoramento com os dados sobre a Covid-19 nas duas cidades. A pandemia de Covid, ela tem uma característica bastante peculiar, que é o fato de que ela é uma nova doença e nem todo mundo sabe muito bem como é o desenvolvimento dessa doença. Em razão disso, nós precisamos monitorar o comportamento da curva epidemiológica. Nós precisamos saber a cada dia quantas pessoas se infectaram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas se curaram, quantas pessoas se internaram. Todo esse tipo de informação corresponde à investigação feita pela vigilância epidemiológica de cada município. É de conhecimento geral, inclusive vem sendo noticiado nas grandes mídias, que o coronavírus é um vírus que vem se espalhando e se expandindo no território do Brasil. Portanto, o coronavírus que inicialmente chegou do exterior para as grandes capitais, ele começa agora a se movimentar para outras cidades menores, cidades do interior dos estados brasileiros. Diante desse cenário, nós temos que ter uma preocupação em relação a essas cidades que são menores, que têm menos capacidade de absorção da demanda por serviços de saúde. E essas cidades, elas vêm apresentando um quadro de epidemiológico, um quadro de comportamento da curva epidemiológica um tanto preocupante. Eu vou falar aqui especificamente das cidades de Paracambi e Japeri. Essas duas cidades, elas apresentam uma curva um tanto instável a respeito dos casos novos de Covid. Nós costumamos dividir as semanas do ano em semanas epidemiológicas. Nós observamos que tanto Paracambi quanto Japeri, eles não alcançaram uma estabilidade dessa curva. Mesmo assim, esses municípios optaram, e isso foi na semana 26, na semana epidemiológica 26, que foi do dia 21 ao dia 27 de junho, eles optaram por expedir decretos flexibilizando suas atividades econômicas, abrindo seus bares e permitindo que as pessoas retomem as suas atividades normais. Isso foi combatido pelo Ministério Público, que se reuniu com o município de Paracambi e recomendou que esse município desse um passo atrás e suspendesse essa flexibilização, o que foi atendido pelo município de Paracambi, e no último domingo, no dia 12 de julho, eles novamente fecharam os seus bares. Paralelamente, o Ministério Público, igualmente por intermédio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 1, recomendou ao município de Paracambi, assim como recomendou ao município de Japeri, que passasse a divulgar nos seus portais de internet dados atualizados da sua curva epidemiológica. O Ministério Público recomendou a esses municípios que criassem em seus sites um painel de monitoramento da curva epidemiológica, assim como outros municípios já estão fazendo. Esses municípios, Paracambi e Japeri, vinham publicando apenas boletins diários de acompanhamento, boletins que passavam informações estáticas, informações
que apesar de serem importantes, elas não eram suficientes. Por isso a importância de um painel que mude diariamente e que passe informação diariamente de como se comporta, como vem se comportando a curva epidemiológica de novos casos, novos óbitos, novas internações de Covid no território desses municípios. Um importante dado que é verificado pelo Ministério Público e que deve ser levado em conta nessas decisões políticas é o fato de que o registro de novos casos ele tem um tempo de demora. Um novo caso hoje, uma pessoa que se infecta hoje, ela leva um tempo até chegar ao conhecimento do sistema de saúde. Esse lapso temporal, ele gera uma dificuldade muito grande em relação ao registro de novos casos nas últimas semanas. Pessoas hoje que estão indo a restaurantes, que estão saindo das suas casas para fazer as suas atividades e estão se infectando, elas só vão ser conhecidas pelo sistema semanas depois. É por isso que não basta ao gestor olhar para a curva nas últimas semanas. Se ele olhar para as últimas semanas, ele vai ter um dado que está aquém da realidade. Isso é o que o Ministério Público vem batendo nessa tecla e falando para o gestor que ele não pode flexibilizar suas atividades econômicas com base em dados das suas 2 últimas semanas, que são dados falsos e sempre inferiores à realidade. Isso é uma realidade, esse é um problema que precisa ser enfrentado e o painel de monitoramento ajuda a visualizar esse problema. Porque o painel de monitoramento, ele dá informações de toda essas semanas epidemiológicas que se passaram e não apenas das 2 últimas, permitindo ao gestor tomar uma decisão baseada em um histórico de casos. No município de Paracambi, o MPRJ acompanha de perto as medidas de flexibilização. A situação epidemiológica exige cuidados. Bom, a exemplo do que fizeram diversos municípios no estado do Rio de Janeiro, o município de Paracambi também flexibilizou as medidas de isolamento social, né, por decisão dos seus gestores, o que vem sendo acompanhado aí bem de perto pelo Ministério Público. A situação epidemiológica em Paracambi seria leviano da minha parte, com os dados que nós temos hoje, dizer que ela está contornada, que ela está equacionada. Não, ainda há muito o que se fazer, é preciso ter muita atenção, principalmente a esse modelo, esse momento, na realidade, de flexibilização das medidas de restrição, uma vez que tudo é novo e é preciso que nós acompanhemos de perto para que não haja aí um agravo à saúde da população de Paracambi. Bom, nessa perspectiva, o Ministério Público se aproximou, já realizou reuniões com a administração municipal para fomentar políticas públicas, né, e recomendar, quando necessário, as medidas que entende cabíveis para a tutela dos direitos da população. Né? Através dessas recomendações, o Ministério Público sinaliza o seu posicionamento jurídico a respeito de dada questão, aponta irregularidades, aponta oportunidades de melhoria, fomento de políticas públicas e busca, assim, né, interferir na decisão do gestor, mas nunca, né, tomar a decisão pelo gestor. A recomendação não tem esse caráter. E o gestor, diante de uma recomendação ministerial, ele opta por segui-la ou não, sabendo que, deixando de atender ao quanto foi requisitado, é possível que o Ministério Público adote as medidas necessárias para sanar aquela situação que foi considerada inadequada, ilegal, enfim. E daí temos desde a possibilidade do ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, quando se observa, por exemplo, que o gestor ofendeu princípios caros à administração pública, ou mesmo o Ministério Público pode também ajuizar uma ação reparatória por danos coletivos, danos morais coletivos, danos sociais, e até mesmo impor obrigações de fazer ou não fazer aos municípios. Tudo isso a ser
né, discutido perante a autoridade judicial competente.